Eu dou as boas-vindas aqui ao Ângelo Lima, já agradecendo por demais a sua aceite do convite, e eu peço que você faça uma apresentação aí para a nossa audiência. Boa tarde, Nelson. Agradecer aí a oportunidade, o convite, em nome desse trabalho coletivo, né? Tanto coletivo do ponto de vista da construção do observatório, quanto coletivo na gestão de recursos hídricos. Então, eu sou biólogo, né, formado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, licenciatura em Ciências, habilitação em Biologia. Um longo tempo depois eu fiz um mestrado em Planejamento Ambiental na COP, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. No mesmo ano, uma especialização em recursos hídricos. E agora, no ano retrasado, em 2018, eu terminei um doutorado em Geografia na Unicamp. Essa é a minha trajetória em termos de formação profissional. E como é que você se aproximou aí dessas questões relacionadas à gestão hídrica, ao envolvimento com a água, com os rios e tal? Como é que conta para a gente essa história aí? Bem, felizmente, eu nasci em Barra Mansa, né, no interior do Rio de Janeiro. E, felizmente, a gente tinha um contato permanente desde a minha infância com a natureza, né? E isso, né, mesmo de uma forma bastante simples, mas esse contato ajudou a identificar, a observar e verificar que a gente, quanto é importante esse contato com a natureza e a natureza. Então, desde antes, graças, né, a meu pai, minha mãe, aos meus amigos também de infância, meus irmãos, a gente conseguiu ter esse aprendizado de valorizar a natureza, e isso foi, vamos dizer assim, moldando a nossa... Aí, quando vem a juventude, e a gente começa a participar, mais do que participar, né, a gente começa também a organizar junto com outros colegas, inclusive, né, uma pessoa maravilhosa que é a Vera Lúcia Teixeira, que representa o Nosso Vale, Nossa Vida. E antes da gente ter, inclusive eu ajudei também a construir o Nosso Vale, Nossa Vida, a gente construiu outros grupos de estudo de meio ambiente. Então, a nossa chegada, né, vamos dizer assim, ela vem desde a infância, com esse contato com a natureza, da valorização da natureza e também, né, do aprendizado com a família, com os pais, com o pai, com a mãe, enfim, com os irmãos e até amigos e amigas. E depois, mais precisamente, quer dizer, durante um bom tempo, fui trabalhando bastante com essa questão de ambiental, de forma geral, né, olhando o ambiente, né, da forma como ele se dá na natureza, como ele se dá na cidade, né, como ele se apresenta, porque muitas vezes a gente fala meio ambiente, mas a gente, na realidade, tem um ambiente inteiro, e esse ambiente composto na cidade, ou seja, nas áreas mais, né, mesmo mais preservadas, o ar, né, todas as questões estão presentes de forma integrada. E depois, ao longo desse processo de formação, me lembro muito bem, inclusive, na juventude, nadando no Rio Paraíba do Sul, né, inclusive nadando até mesmo no Rio Barra Mansa, né, o Rio Barra Mansa que dá nome à cidade que eu nasci.
Então, veja a importância do rio, que os nossos rios, boa parte, dão nomes a várias cidades no Brasil. E Barra Mansa não é diferente. Então, nadei no rio Barra Mansa, me lembro de uma ida a Pirapora, Minas Gerais, nadando no rio São Francisco, né? Então, tudo isso ajudou, né, a gente a ter uma percepção da importância da gente trabalhar, né, e ajudou na minha opção de buscar a área ambiental, né, nesse caso, e especificamente a biologia, né, para poder trabalhar e ajudar e tentar contribuir com um modelo de desenvolvimento que seja justo, socialmente falando, e também ambientalmente. E depois, na parte das águas, né, assim, em termos profissionais, ela vem quando eu faço um mestrado na COP, no Fundão, e ali eu consigo, né, enfim, trabalhar numa variação expedita da cooperação Brasil-França em relação ao Paraíba do Sul. E nessa avaliação que a gente fez junto com uma equipe, né, não era somente eu, estava um grande amigo que hoje está aí de volta ao Rio de Janeiro, que é o Aquino, e a gente fez uma avaliação e percebeu algumas lacunas daquela parceria França-Brasil em relação ao Paraíba do Sul. E uma delas, inclusive, dessas lacunas, além de alguns aspectos técnicos, que era o fato de que o sistema Firjan havia cedido ao CEIVAP, já o formado CEIVAP, antes de ter agência de bacia, isso foi 2002, o sistema Firjan havia cedido uma sala do SESI Senai ali em Resende. Já havia um recurso do Fundo Estadual de Conservação Ambiental que já tinha ido para a Prefeitura de Resende, e a sala do CEIVAP não estava instalada. Então, foi uma experiência muito interessante, porque, além dos aspectos técnicos, eu também, né, como era ali no início do CEIVAP, era eu e mais uma pessoa, a Virgínia, né, na área de comunicação. Então, eu tanto respondia, às vezes, do ponto de vista técnico, como também tinha que preparar toda a licitação do processo de compra do material de equipamento para a instalação da sede do CEIVAP, nessa sala do sistema Firjan. Foi, inclusive, inaugurada, né, no final do ano, em 2003, nesse caso, 2002, e a gente, então, aí entra essa parte, né, de trabalhar especificamente com águas, porque aí eu escrevi um projeto, né, junto com colegas, né, ganhei uma bolsa RAI, que, né, inclusive essa bolsa hoje do CNPq, Recursos Humanos em Assuntos Estratégicos, ela infelizmente nem existe mais, e trabalhei como pesquisador, exatamente, inclusive dividindo o tempo com o CEIVAP, e como o projeto foi escrito a partir do Sistema de Meteorologia do Estado do Rio de Janeiro, o CIMERJ, eu também dividia o tempo lá no CIMERJ, aí na cidade do Rio de Janeiro, né, que é onde você está, né, salvo engano. Então, e aí foi assim, essa trajetória no CEIVAP começa especificamente em águas no CEIVAP, com esse trabalho de pesquisador. Depois passei a compor uma equipe técnica contratada aí já numa parceria com a Unesco, né? E aí já fomos mais uma equipe um pouquinho maior, mas nunca comparada à equipe que hoje está aí na GEVAP, né? Que temos, salvo engano, tem mais de 60 funcionários, e nós éramos 5 funcionários
né, para até 2003, né, a gente trabalhou, né, primeiro como pesquisador e depois exatamente como aí já como técnico nessa equipe contratada na parceria com a Unesco. Em 2003 enfim, termino o contrato, né, e aí eu busco colocações e participo de um processo seletivo no WWF, aí já em 2004, na realidade. Em setembro de 2004 eu consigo, né, participei do processo seletivo e entrei no WWF Brasil, no programa de Água para a Vida. Trabalhei quase 12 anos no WWF, e ali, né, no programa Água, então, tem uma enorme experiência, uma grande oportunidade, um grande aprendizado, né, de troca de conhecimentos, né, porque é muito debate, de forma bastante democrática, muita discussão de parcerias. Então, é um aprendizado enorme do ponto de vista da gente aprender a ouvir o outro, né, que é tão importante nesse nosso processo de gestão de recursos hídricos. E ali, então, inicialmente eu trabalhei, né, fui para trabalhar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, especialmente na bacia do Rio Miranda. E aí começa uma questão bastante interessante, porque a gente ainda enfrenta um pouco esse desafio na gestão de água, que é quando a gente fala de ter gestão de água na Amazônia, naquele momento na região centro-oeste, no Mato Grosso do Sul, em 2004, muitas vezes se encontra assim, um grande desafio, porque por que fazer gestão de água numa região que tem muita água, né, como o Centro-Oeste ou a Amazônia? E a gente sempre dizia, é diferente, claro, né, a gestão de recursos hídricos na região, né, mais crítica, como o Sul, o Sudeste e o Nordeste, é bem diferente da região do Centro-Oeste. É bem diferente, mas ressalva-se que, depois a gente pode falar um pouco mais, tem alguns aspectos importantes. Mas é diferente, ainda é uma oportunidade, né, em termos de quantidade e qualidade de água, fazer gestão de água no Centro-Oeste e na Amazônia. Mas, mesmo assim, por exemplo, a gente fez um trabalho para a formação do Comitê do Miranda, que foi fantástico, né, em termos assim, não vou dizer que foi o ideal, mas a gente tinha um recurso, então, para poder fazer mobilização mesmo, né, e a gente foi em todas as cidades da bacia, todas as cidades, foi em quase todas as rádios, programas de rádios dentro nas cidades da bacia, foi em câmaras municipais, fez, enfim, reuniões em todas as cidades, né? Isso foi feito em parceria com um grande colega também, o Mauri, né, Pereira, que é lá do Paraná, mas que nasceu no Mato Grosso do Sul, coordenado à época pelo Samuel Barreto, que hoje está na TNC, ele era o coordenador do programa no WWF, e a gente, então, fez esse trabalho e para construir o primeiro comitê de bacia do Mato Grosso do Sul, que foi o Comitê da Bacia do Miranda, e o primeiro na bacia dentro do Pantanal, né? Dentro da bacia do Miranda, na bacia do Miranda, o Pantanal está contido. Então, ele tem uma importância muito grande do ponto de vista desse aspecto, né, de estar no Pantanal, uma bacia importante, né, não é uma área, a parte da bacia que pega Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, é pequena, mas tem municípios, Miranda, Jardim, Bonito, municípios importantes, inclusive do aspecto de que, se não tiver qualidade de água, né, Bonito, por exemplo, tem um pungente turismo e precisa ter qualidade de preservação de água ali. Então, aí entra, né, veja a importância da relação
ambiente, desenvolvimento, turismo, economia. Então, é fundamental, que foi importante demais. Então, mas, mesmo assim, veja, lá, aquela época, 2004, né, até 2005, quando a gente finalizou o trabalho e formou e foi aprovado o Comitê da Bacia do Rio Miranda, em vários municípios a gente lidava com técnicos da área de empresas, da empresa de abastecimento do Estado, que era, na maioria dos municípios, era o próprio Estado que prestava o abastecimento na cidade, e os técnicos falavam que já tinham problemas de água, de abastecimento no período mais seco. Então, aquilo ali era um grande sinal, né, que já dava que, mesmo em regiões, né, que aparentemente tem muita água, e tem, né, a gente pode dizer tem muita água, mas se não tiver gestão, né, pode acabar acarretando em um problema. E um problema sério, né? Veja agora o que né, que são as pessoas que ainda hoje não têm acesso à água segura e limpa, exatamente nesse momento da Covid-19. É um absurdo, né? É uma vergonha para todos nós não termos água para todo mundo e saneamento para todos. É uma grande vergonha isso. Então, naquele momento lá, a gente percebeu como era importante essa discussão de, mesmo no Mato Grosso do Sul, a gente ter, né, a discussão da necessidade da gestão de recursos hídricos. De outro lado, encontrava, por exemplo, abnegados, né, esforçados técnicos que trabalhavam com a gestão de recursos hídricos, mas com uma equipe no estado do Mato Grosso do Sul absolutamente pequena, irrisória, para poder dar conta da gestão, o que a gente ainda encontra em alguns estados, né? E é fundamental, né, essa capacidade dos estados de terem qualidade técnica e número de técnicos também suficientes para dar conta da gestão. A partir disso, e aí, né, o fato de ter tido um resultado positivo nesse projeto, fui alçado, né, vamos dizer assim, a coordenar outros projetos dentro do programa Água para a Vida, no WWF Brasil, sendo eles, por exemplo, fui na bacia do Acre, né, foi uma experiência também fantástica, porque aí foi uma experiência com gestão transfronteiriça. O Acre, além do Brasil, pega Peru e Bolívia, e lá encontrando, né, duas figuras, inclusive, bastante importantes, aliás, diria 3 figuras, tem mais, né, eu gosto sempre de associar isso ao nome, porque é o nome das pessoas que a gente vai encontrando, vai aprendendo com elas, porque todas elas são muito importantes, quisera dar tempo de falar de todas elas, mas fui trabalhar especificamente com o MAP, o MAP era a iniciativa MAP, era M de Madre de Dios, Peru, Acre, Brasil, e Pando, Bolívia. E essa iniciativa MAP, ela, inclusive, exatamente com esse movimento de mostrar que mesmo na bacia amazônica, né, especificamente nesse caso no Acre, era muito importante também fazer gestão. E ali existiam conflitos, inclusive, que nesse caso foi bem interessante, porque foi um movimento da sociedade civil local, os governos, como a gente tem aí a questão das relações internacionais, do cuidado que se tem que ter, exatamente da autonomia de cada país, né, da independência, né? Mas o fato é que o rio, nesse caso o Rio Acre, ele perpassava 3 países, então ele nascia, inclusive, o Rio Acre nasce no Amazonas, ele nasce no estado do Amazonas, pequena parte dele, mas e depois ele ia para, enfim, para as outras regiões. E nesse caso,
você tinha problemas de conflitos que, se a sociedade civil não tivesse fazendo algo, como o Estado tinha esse problema das relações internacionais, de não podemos ter, né, um comitê de bacia transfronteiriço, podemos ter comitê de bacia na bacia do Rio Acre, mas na parte brasileira. Não podemos ter um comitê de bacia que trabalhasse os 3 estados. O que, de qualquer forma, esse movimento conseguiu trabalhar diversas coisas e resolver alguns conflitos, e de outro lado, a gente conseguiu sensibilizar o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, naquele momento, né, a partir de 2005, e criou-se um GT, um grupo de trabalho do Rio Acre, para discutir a elaboração de um termo de uma proposta de acordo de parceria entre os 3 países para fazer a gestão de recursos hídricos na bacia do Rio Acre. E nesse caso, né, enfim, foi mais uma grande experiência, porque, é claro, tinha que ter contatos com outros países. A gente, né, dentro do GT, muita gente interessada, eram reuniões, nossa, foi muito, muito importante, muita reunião, com muita gente, sempre mais de 50 pessoas, 60, 70 pessoas, em vários municípios ali dentro da bacia do Rio Acre, né, e a emoção também de estar no Acre, né, de onde vem Chico Mendes, enfim, a história toda ali que a partir disso criou-se reservas extrativistas, enfim. Então, e tem mais outros, né, históricos ali lá no Acre, né? Mas o fato é que a gente construiu esse termo, ele foi aprovado, inclusive, na Câmara Técnica de Gestão de Recursos Hídricos, né, de Gestão Transfronteiriça do Conselho Nacional. O Conselho Nacional aprovou, porém, infelizmente, depois não foi dado continuidade a esse acordo de parceria, mas, né, o fato é que o termo foi aprovado. Depois também trabalhei na bacia Lago São João, né, com o consórcio Lago São João e comitê de bacia. A gente, né, tinha um acordo de parceria, ali encontrando também diversas figuras. Lá no Acre, eu até, né, falando da Vera Reis, da Mônica, da Janaína, da Maria Antônia, são figuras importantes ali no Acre, né, do próprio secretário Edgar, né, e outros. E lá na bacia do São João teve, enfim, várias pessoas, Natália, Flávio, né, a nossa colega agora, que está agora no consórcio, né, enfim, então a gente fez ali um trabalho de análise de vulnerabilidade da bacia, e foi interessante porque, diante das mudanças climáticas, e essa análise de vulnerabilidade a gente fez também na bacia do Paraguai, e na bacia do Paraguai foi o meu, vamos dizer assim, último trabalho, né, dentro do WWF, que foi a construção do Pacto em Defesa das Cabeceiras do Pantanal, né? E esse pacto, inclusive, está lá a história dele até hoje, né, sendo, enfim, tocado pelo WWF, e o pacto foi construído no mesmo modelo da nossa gestão de recursos hídricos, né, com a participação da sociedade civil, poder público e setor privado. Interessante que, bom, eu quero dar as boas-vindas aqui a quem nos está assistindo aqui e participando. O Marcos está desde cedo aí, e a Claudete também, Claudete Bruschi, é isso aí. É uma outra grande pessoa lá do Mato Grosso do Sul que temos que saudar. Aliás, Leonardo. Muita gente que a gente precisa, né, e que a gente se envolve, que faz uma diferença, e que a gente quer fazer essas diferenças aparecerem aqui. Essa é a ideia desse canal.
É verdade, porque assim, eu acho que a gente tem, para falar do ponto de vista do conceito da nossa gestão de recursos hídricos e de políticas públicas, o fato é que a gente tem que construir uma cultura em que a política pública seja permanente, que ela não dependa somente das pessoas, que haja um processo, por isso, inclusive, que a gente olhar para a governança é importante, para que ela seja permanente. Não, mas, de outro lado, é claro, pessoas fazem diferenças. Né? As pessoas que têm, né, que gostam do trabalho, que amam o seu trabalho, elas fazem diferença, elas dedicam muito mais, né? Muitas vezes a gente vê um ataque completamente equivocado aos funcionários públicos, e a gente vê que os funcionários públicos, na sua grande maioria, porque é claro que em todas as áreas você tem problemas, não vai ser diferente na área pública, mas a grande maioria é muito dedicada, a grande maioria quer ver a coisa funcionar, e não é simples, né? A gente sabe que não é simples. Mas é isso que a gente tem oportunidade na gestão de recursos hídricos, especialmente com a gestão descentralizada, participativa, democrática, com desafios, né? Ainda temos desafios para democratizar ainda mais a nossa gestão, mas ela tem o conceito, né, primeiro. Então, é só a gente aperfeiçoar. Precisamos aperfeiçoar. A Ângela está dizendo aqui a Claudete está dizendo que o Ângelo conhece bem o estado de Mato Grosso do Sul. Eu, como representante do poder público, e sinto muito pela sociedade civil, vem sofrendo. Toda essa história, né, que eu contei, é claro que quando a gente fala de gestão de recursos hídricos, a gente não está falando só das organizações da sociedade civil, mas a gente está falando também, né, de entidades do poder público, e sem essa parceria, mas precisa que essa parceria seja exatamente equilibrada, né? Tenhamos realmente um número equilibrado de participações de participação de organizações da sociedade civil. Mas veja, todo esse trabalho, seja no Acre, no Pantanal, seja, enfim, foi com participação de muitas organizações da sociedade civil, e é lamentável que muitas vezes se ataque, né, as organizações da sociedade civil, porque elas são importantes nesse debate para, inclusive do ponto de vista da crítica mesmo, porque é claro que precisamos muitas vezes fazer a crítica, né, com qualidade, a crítica com informações, mas é necessário que, porque às vezes, né, os caminhos estão equivocados e a gente precisa alertar para esses caminhos, né? Há quanto tempo a gente fala de mudanças climáticas e que ainda hoje, claro que muito menos, eu acredito, algumas pessoas ainda duvidam, né, de que existam mudanças climáticas, mas isso já se fala há muito tempo, a ciência, muitas organizações da sociedade civil. Então, e quando se fala é porque existe muito estudo, muita pesquisa por detrás disso para a gente poder falar. Quando a gente ia para o Mato Grosso do Sul e dizia que tinha problemas de água, muita gente não acreditava. Esse ano, salvo engano, no final do ano passado, eu vi notícias de falta de água na bacia do Rio Miranda, por exemplo, podendo prejudicar, né, a situação de abastecimento, mas não só abastecimento, mas também de prestar serviço para a produção pecuária e agrícola da bacia. Ali tem tinha pelo menos, né, uma produção de arroz na bacia do Miranda importante. Então, quer dizer, quando a gente vai e diz que é importante fazer gestão, também para garantir o que nossa lei fala, que são os usos múltiplos, né? A nossa lei é para garantir os usos múltiplos, ou seja, né, inclusive para que a gente não chegue no momento em que tenha que
o Estado ou mesmo o Ministério Público exigir que venha a ser aplicado aquilo que está na lei, que é, em caso de escassez, temos que matar a sede e abastecer a população e matar a sede dos animais. Veja que tem um grande exemplo disso, exatamente aí nesse caso no Mato Grosso, uma região também com muita água, lá em Tangará da Serra, em dezembro de 2012, teve um período seco na bacia, na bacia do rio Queimapé. O rio Queimapé é o rio que abastece a população de Tangará da Serra, lá no Mato Grosso, e eles tiveram... o Ministério Público exigiu que o Estado paralisasse, né, a outorga para 2 frigoríficos em Tangará da Serra, por conta disso, para garantir o abastecimento da população. Mas o que isso iria acarretar? Iria acarretar a demissão de cerca de 3.000 empregados, né? Ou seja, ia ocasionar um problema econômico, social, na região. Então, se a gente faz prevenção, se a gente se ocupa de fazer gestão nessas áreas que, mesmo tendo água em quantidade ainda e qualidade, né, pode acontecer um momento como foi esse no caso. Claro que ali também tinha, por exemplo, um outro grave problema associado, que é o mau uso do solo, né? Toda a área da bacia, praticamente boa parte da área da bacia do Queimapé estava desmatada. Então, quando chovia, e lá no Tangará da Serra, chove algo em torno de 1.200, 1.300 milímetros ano. Então, é muita chuva, porém, a água, quando chovia, essa água não infiltrava no solo, por causa do solo todo descoberto, e essa água ia para o rio e ia seguir o seu curso. Quer dizer, então, ela não se perde, não é isso, mas ela não infiltrava para garantir, no período seco, a regularidade de quantidade de água para poder abastecer, a cidade de Tangará da Serra. Então, quando isso aconteceu no Acre também, viu? No Acre também, a cidade de Rio Branco teve problemas de abastecimento. Ali tinha mais questões que tinham, inclusive, algumas possibilidades de ser relacionado a mudanças climáticas, mas também tinha alguns aspectos relacionados ao El Niño também, ou La Niña também. Ângelo, eu comecei, pelo que você falou aí, 5 anos depois de você. Mas eu olho para trás, eu estou pegando carona aqui na Condé, eu olho para trás e eu vejo uma série de ganhos que a gente teve no decorrer desses anos. E aí, pegando carona na pergunta da Claudete, eu queria que você fizesse uma avaliação assim, do passado, o que você achou né, quais foram os ganhos que ele teve até aqui e qual é a sua visão para o futuro? Como ela está a tua perspectiva? Nós temos que valorizar por demais, né, essa conquista da sociedade brasileira, né, a partir da evolução da democracia no Brasil, a partir da Constituição de 88, quando a gente tem na Constituição ela que começa e aponta a necessidade de termos um sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos, uma política nacional de recursos hídricos, e ela, inclusive, modifica completamente o domínio da água, né? Porque o Código das Águas de 34 ele previa que a água podia ser privada. A pessoa, ao comprar a terra, também era dono da água, e a Constituição de 88 ela simplesmente modifica isso, e hoje nós temos 2 domínios que, na realidade, são figuras jurídicas, né? Não é quer dizer que o Estado
o poder público estadual, federal domina. A gestão tem que ser descentralizada e participativa. Então, isso foi uma conquista da Lei das Águas. Então, esse campo todo aberto, né, da gestão descentralizada, democrática, participativa, ele abre essa possibilidade para a gente, né, criar os comitês de bacias, os conselhos estaduais, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, e ter um espaço público qualificado, né, um potencial enorme da gente ter, de resolver os desafios para a gestão das águas no Brasil. Então, quer dizer, então, dois aspectos importantes, né, que a gente não pode esquecer, né, essa conquista desse espaço, né, foi um processo longo de muita discussão, né, com participação, por exemplo, em especial, a gente pode dizer, mas não somente da BRH, da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, hoje a BRH Hidro, né, mas também com participação de várias instituições nos outros estados, vários técnicos, junto do Congresso, com idas e vindas, né, vamos dizer assim, em outros países, para aprender as experiências de outros países, e a gente consegue construir e consolidar e aprovar essa lei que diz que a gestão das águas deve ser descentralizada, participativa e democrática, com a participação dos setores usuários, privado, né, setor das organizações da sociedade civil e poder público. E a gente, então, tem aí essa grande oportunidade de criar e construir os comitês de bacias. E eles são criados, né? Então, isso já é, por si só, um ganho. Primeiro, porque o fato é que, por exemplo, do ponto de vista ambiental, quando a gente, como essa visão nossa administrativa, né, da divisão de estados, municípios, né, o fato é que os rios, eles ultrapassam estados, né, você tem poucos rios, mas tem, né, alguns rios que nascem no município, e isso diria que são pequenos rios, nascem no próprio município e desaguam no próprio município. A grande maioria não é essa situação, a grande maioria eles nascem no município e vão ultrapassar vários municípios e depois outros estados, mas o fato é que ele abre, né, então, essa possibilidade ambiental da gente ter um olhar mais sistêmico, porque, por exemplo, não existe a Mata Atlântica, né, existem espécies endêmicas de algumas partes da Mata Atlântica, mas existe a Mata Atlântica, que é a mesma no Rio, São Paulo e Minas, quer dizer, existe a Mata Atlântica. Então, com isso, com olhar a bacia hidrográfica como unidade de planejamento, nos traz a possibilidade de ter uma visão uma visão sistêmica da questão ambiental e, nesse caso, das águas, porque, às vezes, o problema que está acontecendo, por exemplo, em Barra Mansa, que é parte aqui da bacia do Paraíba do Sul, ele começa aqui em São José dos Campos, que é onde eu estou agora, né? Então, essa visão de bacia, né, de que o que está montante acima ou o que está jusante recebe, por exemplo, todas as cargas, se não tiver tratamento de esgoto, imagine lá em Atafona, distrito de São João da Barra, o quanto, se não tiver tratamento de esgoto, o quanto Atafona recebe de esgoto de toda a bacia do Paraíba do Sul. Mas veja que a gente tem um problema, inclusive, lá em Atafona, né, que é a intrusão salina, exatamente pela diminuição da quantidade de água que antes chegava e hoje não chega tanto em Atafona, e faz com que antes a água do rio empurrava a água do mar
e hoje é o contrário, é a água do mar que empurra a água do rio e acaba ocasionando a intrusão salina. Claro, isso também tem estudos que talvez sejam aspectos de mudanças climáticas também. Então, e aí, além disso, reunir essa heterogeneidade, né, essa diversidade de atores dentro dos comitês de bacias. Vejam que muitas vezes se discute, né, que ainda não conseguimos obter mais resultados, mas isso por si só também, né, a gente tem que valorizar isso, né, a gente com isso está fazendo um aprendizado, porque muitas vezes não tinha um espaço de troca, né, onde tivesse alguém de uma ONG, por mais uma visão mais radical, e eu acho que o radical aí tem que ser entendido no sentido da origem da palavra, que vai na raiz do problema, né? Então, muitas vezes, essa radicalidade é importante na discussão de um desafio, de um problema na bacia, mas esse aprendizado que nós estamos tendo aí é um ganho enorme para nós, porque até então a gente não, né, infelizmente podemos lembrar que a gente não tinha esses espaços públicos de conselhos, de comitês, né, e não estou falando só de conselho de recursos hídricos, mas conselhos municipais de meio ambiente, conselhos estaduais. Então, isso tudo é um aprendizado que a gente não pode negar, que é fundamental para a gente saber, né, lidar com os diferentes, cada um de nós, saber ouvir. Então, isso é um aprendizado e é de um valor que, é claro, demanda, eu diria que, infelizmente, até para o nosso processo cultural e de formação, né, a gente ainda tem um tempo de aprendizado nisso, né? E foi exatamente daí, eu posso até dizer que, a partir disso, por isso que a gente começa a discutir a necessidade de monitoramento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E esse trabalho, essa reflexão sobre monitoramento, que começa em 2005, né, que resulta numa publicação chamada Reflexões e Dicas, né, para acompanhar o sistema, e é ela que começa, então, né, esse processo de discutir o monitoramento que acaba resultando, agora mais recente, 2012, 2013, na construção do observatório, né, e na discussão que continua sendo discutir, né, a importante missão de monitorar o sistema, mas a gente entendeu a necessidade de construir também, para ter esse sistema, uma ferramenta, porque o observatório não é uma instituição, ele é uma rede de instituições, hoje compostas por 49 instituições, 11 pesquisadores, do poder público, da sociedade civil e do setor privado também. Muito interessante. Eu queria, como eu, de uma certa forma, adotei uma bandeira, para não deixar essa bandeira, a partir de agora vai estar em todas as nossas conversas, eu vou perguntar sobre isso. O que você tem de conhecimento de práticas exitosas de recuperação de nascentes? O que você pode falar sobre isso? Obrigado pela pergunta, porque dá a oportunidade de a gente fazer e relembrar de mais figuras importantes nesse contexto, né, lá da bacia do Cabaçal, né, em Reserva do Cabaçal, município no Mato Grosso, onde a gente fez um trabalho que não foi iniciado por mim, né, mas que acabou eu também trabalhando, de recuperação da bacia de uma nascente do rio Cabaçal, lá em Mato Grosso, em Reserva do Cabaçal. Foi fantástica a experiência, né, figuras como o Evandro, a Solange, poxa, agora
Estou aqui tentando lembrar o nosso amigo lá do Mato Grosso, que, inclusive, em nome desse trabalho da Reserva do Cabaçal, carregou a tocha olímpica, né, representando exatamente a recuperação da bacia e da nascente lá do Cabaçal, numa propriedade privada. Foi tão interessante esse trabalho que, quer dizer, todo esse trabalho na bacia de discussão do Pacto em defesa em defesa das cabeceiras do Pantanal, né, teve lá também o Salomão, a Wanda, a Solange, acho que eu já falei, né, e ele foi tão importante porque a gente, inclusive, acabou um jornal em inglês, né, o Independence News, foi fazer uma entrevista, na realidade não foi uma entrevista, ele foi com a gente, eu e mais na época o colega agora, o Glauco, que passou a ser o coordenador do programa de água, e fomos fazer uma excursão, né, vamos dizer assim, um trabalho de campo, uma viagem de campo, por 10 dias na área do Pacto, né, em defesa das cabeceiras do Pantanal, e ele foi visitar, né, exatamente as rendeiras, né, porque, veja, o Evandro, né, um colega lá, geógrafo, que morava em Reserva de Cabaçal, né, e acho que mora ainda, trabalha, professor lá, ele trabalhou nessa recuperação, ele falava uma coisa interessante, que buscou-se em várias publicações, né, os conceitos de recuperação, e em Reserva do Cabaçal ele falava que nada dava para aplicar das experiências anteriores, né, em termos de... Porque, inclusive, é interessante que realmente o solo lá era muito arenoso, muito arenoso. Eu podia até, inclusive, fazer futebol de praia lá, ou vôlei de praia, porque era uma areia muito fofa. Então, era muito difícil você começar a recuperação, né, com aquelas espécies pioneiras, né, as primeiras, para você exatamente começar a estancar o assoreamento na parte mais alta, isso poder proteger a nascente depois. Então, aí o que aconteceu? Ele, além de gerar emprego, isso mostra, inclusive, outro lado também da questão ambiental, né, que muitas vezes é imperceptível por alguns, mas a recuperação de bacias, a recuperação de nascentes gera emprego, né? Então, além do próprio pessoal que coletava muda, que plantava muda, que já eram cerca de uns 10, 15 pessoas, ela gerou renda para rendeiras, porque elas tiveram que fazer redes para a gente colocar na parte mais alta, ali em torno da nascente, para que elas pudessem, essas redes, estancar o assoreamento quando a chuva vinha, e poder não assorear, não causar de novo, né, o deslizamento de terra para dentro da nascente, né? Então, tem uma publicação, se as pessoas quiserem, é só colocar a recuperação das nascentes do Cabaçal, né, e mostra toda essa história que eu estou contando, que eu estou falando, e com um resultado positivo, né? Eu fui lá, levei pessoas, né, depois, quando a gente teve a recuperação, né, e aí surgiu lá aquele broto, né, aquele olho d'água que é maravilhoso, que é lindo, né, é emocionante. Então, agora, é um trabalho permanente, né, não pode descuidar, né? Então, todo o processo de recuperação de nascentes, além do cuidado, quando não é só plantar, você tem que permanentemente cuidar do plantio. Então, isso, só chegamos ao resultado de ter o olho d'água brotando de novo, porque teve tudo isso, né? Foi bem planejado, foi bem executado, com muito esforço, né? Tinha uma figura técnica,
uma engenheira florestal maravilhosa, a Letícia também, que trabalhou nessa recuperação, né? E que nos ajudou bastante também lá nesse trabalho. Então, essa é a experiência. Teve outras, mas eu acho que eu destacaria essa. Isso aí. Então, vamos agora ao Observatório de Governança das Águas, que é o nosso tema principal. É verdade. A gente tem... eu estava aqui, eu tenho que olhar aqui, mas 3 figuras importantes ali, né, nessa recuperação no pacto em defesa da cabeceira do Pantanal, o Décio, o Somavila e também o Dario e o José Aparecido. O José Aparecido foi o que carregou a tocha olímpica em nome desse trabalho todo, coletivo, mais uma vez, né? A gente sozinho não faz, a gente ajuda, a gente está ali, faz parte, mas é sempre coletivo. E exatamente assim é a história do observatório. Desde o início, como eu falei lá em 2005, um trabalho reunindo vários atores, diferentes estados, diferentes segmentos, começando a discutir a necessidade do monitoramento da governança, monitoramento do sistema. Ele resulta, em 2005, se a gente lembra, nem todos os estados tinham suas políticas estaduais de recursos hídricos aprovadas. Então, o sistema, né, nacional, o seu ciclo, ele não fechava, né, vamos dizer assim, entre aspas, fechava, mas porque não tinham todos os estados com suas políticas estaduais aprovadas. Então, a gente faz primeiro essa discussão e acaba resultando em reflexões e dicas. Mas já tinha algumas ideias ali, já tem, né, algumas ideias de como monitorar. Aí, 2012, 2013, isso ainda dentro do WWF, inclusive, mas, de novo, né, sempre chamando vários atores para participar disso. A gente faz uma parceria com a FGV, Fundação Getúlio Vargas, mais especificamente com o cientista político Fernando Abrúcio, e a gente faz um estudo de governança, aí já olhando a governança como um elemento importante por que é importante a governança? Porque é ela que prepara a gestão. Antecede a gestão. Se a gente tiver uma governança, eu não diria, nem precisa adjetivar, uma governança, a gente facilita ou dificulta menos o trabalho da gestão, que é a execução, né? Então, esse trabalho em parceria com a FGV resulta, né, para a gente resumir, numa publicação Governança dos Recursos Hídricos, proposta de indicadores para acompanhar o sistema, né? E essa publicação, então, já tinha indicadores, proposta de indicadores, porém foi feita foi construído esses indicadores apenas em uma reunião. Para quem conhece indicadores sabe que uma reunião é muito pouco para a gente já sair tocando e aplicando ele. Mas, no entanto, o que foi importante nessa discussão nesse momento? Foi que, além de o Fernando Abrúcio, né, sempre nos provocava, né, dizendo, mais do que ter indicadores, é preciso ter um sistema de monitoramento. Então, daí veio a ideia, né, o sistema ser exatamente o Observatório da Governança das Águas. Então, a gente, né, trabalhou, né, e montou e pensou o observatório porque já tinham outras experiências, como o Observatório do Clima, o Observatório do Código Florestal. Existem muitos outros observatórios no Brasil, né? Eu participei de um encontro no Sul, que só lá no Sul ele, né, consegue reunir cerca de 30, 40 experiências de observatórios de diferentes temáticas,
Tem um observatório, por exemplo, no Rio de Janeiro, um importante observatório, que é o Observatório das Favelas, por exemplo, né? Então, tem importantes observatórios não só na área social, observatório de pesquisas especificamente, como é o Observatório das Metrópoles, por exemplo, e tem gerado bastante publicações importantes. Então, é exatamente isso. O observatório é uma ferramenta para a gente monitorar o Sistema Nacional de Gerenciamento, montar um sistema de monitoramento, e esse sistema de monitoramento, claro que é através de indicadores. Mas a gente, a partir disso, então, de forma muito participativa, começa a construir o observatório, aí faz reuniões, oficinas, né, para discutir o documento base do observatório. Ele é construído com a participação de em torno de 100 pessoas, o documento base, que é a nossa Bíblia, vamos dizer assim, que tem nossa missão, objetivos, e esse documento base é aprovado numa plenária aí com presença, naquele momento, podendo ser presencial, em torno de 70 pessoas, né? E aí a gente também, enfim, começa a trabalhar, né, mesmo com algumas dificuldades em termos da nossa sustentabilidade financeira, e a desempenhar, de alguma forma, o trabalho do observatório. Mas agora, mais recentemente, em 2018, né, em 2019, a gente, depois de também mais um trabalho coletivo, com presença, com pesquisa online, com a participação de cerca de 100 pessoas, né, e uma oficina também com a presença de umas 50, 60 pessoas, a gente chega numa versão final dos indicadores, e a gente, a partir disso, constrói o protocolo de monitoramento da governança, que é exatamente esse protocolo para que os entes do sistema, não só os comitês, mas é aberto para os conselhos, para os organismos de bacias, em geral, órgãos gestores também, aderirem a esse protocolo e começarem a coletar os dados dos indicadores para monitorar a governança. Então, agora, né, ano passado, a gente teve aí a aplicação desses indicadores em 4 momentos. 3 deles foram em comitês de bacias, nos comitês de bacias para membros de um único comitê de bacia, que foi dos comitês de bacias do São Francisco, Doce e Paraíba do Sul. Sendo que a ideia foi exatamente, né, a partir dessa construção que a gente fez antes, com a participação de vários atores, que são atores dentro do sistema, né, que atuam em comitês de bacias, atuam em órgãos gestores, mas a gente quis aplicar uma oficina, vamos dizer assim, uma prévia para sentir como é que estavam os indicadores e eles poderem ajudar e colaborar com o aperfeiçoamento desses indicadores. A gente pôde perceber que teve aperfeiçoamento, mas na grande maioria, sempre, claro, o desafio, porque os indicadores foram construídos por um olhar nacional, né? Não tinha as especificidades. Então, algumas coisas que apareceram, alguns indicadores, não foi somente, mas alguns indicadores que apareceram como novos nessas oficinas do Doce, do Paraíba, do Sul e do São Francisco, foram indicadores específicos, né, com as características de cada bacia. E isso vai estar sempre aberto, né, nesse trabalho, para que os próprios comitês, os órgãos gestores, também incluam esses indicadores específicos, porque o nosso olhar da construção dos indicadores foi um olhar nacional. Não tinha como a gente tratar das especificidades de cada região. Nosso Brasil, a gente sabe muito bem, é grande, é muito grande, e com diferenças, né, maravilhosas e importantes, mas tem diferenças que, uma hora dessas de indicadores, muitas vezes tem que aparecer essas especificidades. Então, agora nós temos
essa ferramenta, né? Ainda foi aplicado uma oficina que teve aplicação, mas aí foi diferente, foi no Mato Grosso, foram membros para uma oficina para diferentes membros de vários comitês de bacias. Então, não deu para avaliar muito bem, mas, de qualquer forma, serviu como um exercício. Mas agora a gente, então, tem esse trabalho coletivo, né? Essa rede, todos os atores da gestão. A gente já fez um webinar específico explicando como usar a ferramenta, né, do protocolo, dos indicadores, mas a gente deve fazer outros, e vamos, né, inclusive, muito bom que você, mais uma vez, agradecendo essa oportunidade, a gente possa estar falando disso. Estamos, né, quem quiser contactar a gente para falar disso diretamente, para a gente fazer oficina, inclusive, no modo virtual, né, para explicar, fazer uma apresentação, né, que seja para um pequeno número inicialmente, para todos entenderem o que é esse protocolo, o que são os indicadores, porque, veja, não vai ser o observatório que vai coletar os dados dos indicadores. Imagine se a gente, né, quisesse, ousasse fazer isso, teríamos que virar um IBGE, né, porque só de comitê são mais de 200. Então, são os próprios entes do sistema que nós temos que sensibilizar, né, para essa importância coleta de dados dos indicadores. E veja, quando nós trabalhamos o conceito de governança, nós tivemos que fazer uma leitura, claro, a partir da ciência, né, da ciência política, da ciência social, enfim, a gente teve que olhar esses conceitos de governança, mas trazê-lo para a nossa prática, porque o trabalho é para ser pragmático, para a gente poder obter uma avaliação da governança, e mais do que isso, ao coletar os dados, o que o observatório pode, né, oferecer, que é um desafio ainda para nós em termos de recursos financeiros, porque isso dá trabalho. O desafio é que a gente tem que fechar o ciclo desse processo. O comitê, ele não pode ser, quer dizer, o ente da bacia, o organismo da bacia, ele não pode só coletar os dados. É importante coletar os dados dos indicadores, mas depois fazer uma análise para saber exatamente qual é e que patamar está a governança daquele comitê, daquele organismo de bacia. E, a partir dessa análise, poder identificar quais são as lacunas, quais são as prioridades, quais são as lacunas, e, depois das lacunas, quais são as prioridades para enfrentar essas lacunas. Tem algumas que, por exemplo, não depende somente do comitê. Então, como é que faz de governança? Como é que trabalha a governança? Como é que trabalha essa lacuna? Mas algumas dependem do comitê. Ali, no próprio comitê, tem como resolver, né, algumas lacunas de governança que possam estar existindo. Então, essa análise é super importante, porque para a gente poder, inclusive, aí, porque é isso que a gente quer, né? Quer colaborar para que o sistema seja aperfeiçoado. E isso significa ter essa avaliação também. E essa governança está trabalhada em 5 dimensões, né, que são o ambiente institucional, né, quer dizer, ou seja, nesse ambiente institucional, a qualidade da nossa lei, a efetividade da lei, as capacidades estatais, isso que eu falei, né, de olhar, né, o Estado tem um número suficiente, porque, veja, o Estado, o poder público federal e estadual, ele é membro também dos comitês de bacia. Se não tiver número suficiente de técnicos para acompanhar esses comitês, quer dizer, o Estado fica ausente, às vezes, de reuniões por conta disso, porque é absolutamente impossível, muitas vezes, acompanhar as várias reuniões importantes dos comitês de bacias. Então, a capacidade estatal, e não é só isso, eu estou dando um exemplo, é fundamental. Os instrumentos de gestão é outra dimensão. Então, aí, se os instrumentos da gestão de recursos hídricos, por exemplo, têm metas, tem monitoramento, tem uma avaliação das políticas públicas, a gente hoje vê menos, mas já viu mais, planos de bacia sem metas, sem indicadores. Como é que vai saber se está indo no caminho certo, né?
se não está avaliando. As relações... Pode falar. Para a coleta desses dados e tabulações, vocês desenvolveram algum sisteminha, alguma planilha ou um formulário? Como é que é? Sim, tem uma... No protocolo que está na página do Observatório, né? Observatório das Águas, a página é observatoriodaságuas.org, tem o protocolo, mas a gente tem uma planilha em Excel, mas a gente quer transformar essa planilha em Excel num formato online. Nós estamos buscando recurso para isso, porque você sabe muito bem, inclusive, temos aí a colega Jaqueline Guerreiro, que trabalhou muito nisso, que foi aquele monitoramento dos programas de educação ambiental, que eles conseguiram, inclusive, uma parceria com o INPE, né? E isso está lá exatamente. Eu fui numa oficina, muito bom, muito interessante, inclusive tem dimensões muito parecidas com as nossas, alguns aspectos parecidos também, alguns indicadores, e eles conseguiram colocar isso dentro da internet, né, numa ferramenta online. E a gente quer fazer isso, estamos trabalhando para isso, para facilitar, mas já é possível trabalhar nessa planilha em Excel. Nesses 4 aplicações de oficina, nessas 4 oficinas, a gente trabalhou com Excel. E não é nada difícil, é bem simplificado. Só para terminar rapidamente, mas a gente está trabalhando nisso, é fundamental ter isso, né? Isso online, vai facilitar com que os comitês, é claro que com a autorização deles, a gente possa, todo mundo está vendo isso, né? Cada um, né, fazendo a sua avaliação, ou pelo menos disponibilizar depois a avaliação de governança, mas é claro que o organismo de bacia tem que autorizar, e é importante isso, ressaltar. Só para ressaltar as outras 2 dimensões, então, ambiente institucional, capacidades estatais, instrumentos de gestão e relações intergovernamentais, porque a água, como perpassa em outras políticas públicas, tem que saber se o ente público está conseguindo construir pontes com outras áreas de planejamento, por exemplo, né, de infraestrutura, porque se você tem obras inadequadas ou mal realizadas, ou mesmo expansão de alguma questão, a gente sabe muito bem que pode causar impacto negativo na água. Então, isso, se há uma articulação interna, pode ajudar a melhorar e aperfeiçoar essas políticas. E o último é a interação Estado-sociedade, que é representada principalmente, mas não somente, pelos conselhos, pelos comitês de bacias, mas também pela inclusividade cidadã, né, pela necessidade de que a gente sempre fala nisso, né, de hoje ampliar a base social, né, da gestão de recursos hídricos. Um dos temas de governança indicadores de governança que estão colocados é exatamente a identificação se os comitês de bacias estão com uma boa representatividade, do que existe na bacia. Se as comunidades ribeirinhas estão representadas, os quilombolas, se os indígenas, enfim, se todos os atores, as indústrias, de forma geral, estão bem representadas, né? Então, e como é a própria participação da representação, né, que é uma discussão sempre difícil, né, porque quando uma organização da sociedade civil ela representa uma organização, na verdade, em tese, ela não deve representar, em tese não, ela não deve representar somente aquela organização da sociedade civil em si. Ela tem que tentar trabalhar de uma forma mais ampla, né? E não é uma tarefa simples, a gente sabe disso, mas é importante que tente fazer isso, porque ela está ali representando o direito difuso, então é muito mais complexo, né? Por isso que a gente sabe como é importante essa participação das organizações da sociedade civil. E do papel, inclusive, hoje, a gente mais do que nunca precisa entender a importância, inclusive, né, semana passada, a Comissão Pastoral da Terra lançou o número de conflitos, um relatório sobre conflitos no campo,
e especificamente eles apresentaram um número de conflitos, né, pela água no Brasil. Ano retrasado, 2018, foi 289, e esse ano, em 2019, foram já 476. É mais ou menos esse número, mas o fato é que aumentou, e é importante que esses conflitos, porque a gente sabe muito bem que podem ter mais conflitos, os cenários de mudanças climáticas, né, nos apontam isso. Precisamos sempre tentar levar, sempre levar, se a gente ouviu a existência de um potencial conflito dentro de uma bacia, é importante que isso seja levado para dentro das reuniões dos comitês de bacias. Esse é o grande espaço político que a gente tem para negociar um conflito, porque tem os diferentes atores, e a gente tem metodologia, tem técnicas para isso, e pode muito bem, porque esse é um grande papel dos comitês de bacias, inclusive, né? A negociação de conflitos pelo uso da água. Bem, eu acho que, falando das perspectivas futuras, me parece que a gente temos aí, né, que trabalhar para fortalecer esse sistema, temos que entender as ameaças que existem para que esse sistema democrático seja, né, não aconteça, mas estar atento, estar de olho, né, valorizar por demais que isso por si só é um ganho, uma conquista, mas também não ficarmos assim avaliando que por si só, né, chegamos aos resultados. Não. A gente precisa avançar, especialmente na implementação dos projetos que muitas vezes são elaborados, né? A gente ainda sabe que, ao olhar, por exemplo, né, os estados que têm cobrança pelo uso da água, a gente vê que temos aí 7, 8 estados ainda só que têm cobranças pelo uso da água. Como ficam os outros comitês de bacias em relação a recursos, né, para poder, né, fazer o seu plano de bacia, ao elaborar o seu plano de bacia, pensar nos programas e ações e depois executar essas ações. Ainda temos, né, então, desafios, né, que a gente quer cada vez mais enxergar com esse trabalho de avaliação da governança, porque o importante é que ele sempre foi pensado, esses indicadores, eles foram pensados para fazer uma ponte com a gestão, ou seja, não é um estudo simplesmente pela ciência em si, é um estudo para nos ajudar nós do sistema, né, a aperfeiçoá-lo e cada vez mais ter resultados. É claro que isso traz, né, sempre o desafio da gente reconhecer os nossos limites, de reconhecer que, às vezes, nós erramos, mas podemos olhar esse erro, né, analisar esse erro e consertá-lo. Né? A avaliação, né, traz essa possibilidade. Não podemos ter medo da nossa crítica, da nossa autocrítica, porque é importante, por demais, que a responsabilidade que a gente tem, né, de cuidar dos rios. Né? O eu cuidar dos rios, né, é nós cuidarmos dos rios, porque é um processo coletivo. Né? Cada um de nós pode fazer uma diferença, mas se não tiver uma ação coletiva construída, negociada, muitas vezes tem que ser negociada, nós não teremos, né, esse cuidado com os rios. E assim, deixando aqui uma mensagem de solidariedade a todas as pessoas que hoje, lamentavelmente, tiveram seus entes queridos mortos pela Covid-19, e também aqueles que ainda, né, nós temos uma nota, soltamos uma nota no observatório, né, está lá publicada, em que a gente exatamente coloca 3 pontos importantes, né, para, nesse momento da Covid-19, né,
que a gente precisa valorizar, né, em relação à Covid-19, que são exatamente garantir a gratuidade da cobrança do serviço para os usuários já na tarifa social, proibir temporariamente a interrupção do fornecimento de água, mesmo em situações de inadimplência, e fornecer alternativas rápidas para levar a água limpa às populações que ainda não têm acesso. Então, a gente, nosso primeiro webinar foi mostrando uma experiência aí na cidade do Rio de Janeiro, né, sobre isso. Ângelo, levar alternativas, né? Falar de água para a gente parece uma cachaça, e a gente vai falando, e a gente já está aqui 1h e 17 minutos nesse papo, né? E eu acho que a gente, para não ficar enfadonho para outras pessoas, não para mim, para as outras pessoas, a gente meio que estabeleceu assim, ficar por volta de 1 hora, 1 hora e pouquinho. Aí eu peço que a gente vá encaminhando para as finalizações e peço que você faça aí as suas considerações finais. Mais uma vez, agradecer a você e a criação desse canal. Acho que é uma boa oportunidade de... Acho que é aquilo que você falou, né? Inclusive, o desafio que a gente tem que fazer chegar a pessoas que ainda não têm acesso, por exemplo, né, muitas vezes à internet. Hoje, cada vez mais pessoas, né, têm acesso à internet e a esses canais. Mas esse tipo de trabalho, esse tipo de canal ajuda a gente a tentar alcançar um pouco mais do público do que somente aqueles que já estão na história da gestão de recursos hídricos. Nós precisamos disso. É preciso que nós tenhamos, né, nós que já estamos, tenhamos isso como uma coisa permanente, né? Os comitês que têm recursos, os comitês que já têm possibilidade de ter programas, é preciso que a gente faça programas de mobilização da sociedade civil para ampliar a base social. Nós precisamos de mais gente entendendo e compreendendo a importância da água como uma política pública estratégica para a sociedade. E isso só vai acontecer quando nós mesmos, cada vez mais, né, a gente tiver programas como de mobilização, de campanhas de esclarecimento, e um canal como esse ajuda bastante. A tradução, muitas vezes, por exemplo, foi o que a gente, inclusive, né, eu não vi muitos comentários, teve comentários, mas a gente lançou aqueles infográficos, por exemplo, sobre cada política estadual de recursos hídricos no Brasil. Foi uma forma de exatamente tentar traduzir a gestão de recursos hídricos para uma leitura não só para a gente que é técnico, mas também para os leigos, porque a gente não tem só pessoas técnicas no Brasil, a gente tem pessoas analfabetas, a gente precisa entender isso, trazer essas pessoas, porque não é porque elas são analfabetas que elas não têm conhecimento. O saber popular é fundamental. Eu lembro muitas vezes disso, porque numa história aí no Rio de Janeiro até, o pessoal discutindo em Conceição, em Cachoeira de Macacu, construindo umas primeiras formulações de programa produtor de água, de integração de matas, de corredores. Aí um senhor, né, falou assim, por que não chamar de cordão florestal? Né? Um senhor com sua sabedoria popular, que deu a ideia. Então, conhecimento está na experiência e não só na formação nossa que fizemos graduação, mestrado, que tivemos esse privilégio, essa oportunidade, inclusive, aí mais uma vez reforçando, inclusive, da universidade pública, porque eu, por exemplo, se não tivesse universidade pública, vindo de uma família de trabalhadores, de pai operário, trabalhando no CSN, em Volta Redonda, não teria tido a oportunidade de me formar em biologia e depois também fazer mestrado, de novo, na universidade pública, doutorado, enfim. Então, muito obrigado, Nelson, e que a gente tenha conseguido dar o recado, porque é isso, né? É uma grande responsabilidade.
E agradeço a todo o coletivo do Observatório da Governança das Águas, porque se não fosse isso, não seria e não é possível, né, as instituições que estão hoje no Comitê Gestor, WWF, TNC, SOS Mata Atlântica, a BRH Hidro, Instituto Rios, Instituto Trata Brasil, Democracia e Sustentabilidade, Nosso Vale, Nossa Vida e Fundação Grupo Boticário. Muito obrigado a todos e obrigado, Nelson. Obrigado pela tua participação rica, e abre-se um canal aí para outras oportunidades. Um forte abraço e minha gratidão.